Pessoal, hoje teve mais um debate, um primeiro debate depois daquela cadeirada do Datena em relação ao Pablo Marçal. As cadeiras hoje estavam pregadas, né? Estavam no chão, não teve cadeirada, mas ao mesmo tempo teve gritaria, teve provocações, teve pouco debate sobre a cidade. Para conversar comigo sobre esse tema, eu chamo Fred Bertolini, que é cientista político, professor da Universidade de Brasília. Fred, tudo bem? Como está? Muito obrigado aqui pela paciência aqui com a gente e a presença aqui no Poder Expresso. Prazer estar com vocês, Léo. Satisfação aí. Muito boa tarde. Muito bem, Fred, vamos lá, Fred. Vamos pela pergunta aqui, principal aqui do nosso tema. Me parece que os candidatos estão pouco ou nada dispostos a debater os problemas da cidade. A gente sabe que, claro, tem provocações, mas a campanha em São Paulo acabou, né, se tornando ali, tirando a própria cadeirada, que a gente pode dizer ali que foi o ápice, pelo menos até agora, em relação a essa campanha. Mas é uma campanha que primeiro começou com o Marçal ali nas provocações, depois os próprios candidatos acabaram entrando nessas provocações diretamente. Você, como estudioso da política, Fred, a gente sabe que esse não é um fenômeno recente, não se está inaugurando uma violência na política, inclusive. Política brasileira, ao longo da história, é uma política violenta, né? A gente sabe disso, uma política agressiva, não é novidade nesse cenário, mas a gente vê claramente que os problemas de uma cidade em debates que eram espaços justamente para onde deveriam ser tratados esses temas, não estão sendo tratados. Como é que você vê esse novo cenário da política brasileira com todas essas considerações em relação ao que é novo e o que não é novo na política brasileira, Fred? De fato, Léo, esse fenômeno não é novo. A grande diferença aqui é que a gente tem, talvez pela primeira vez, na maior cidade do país, esse fenômeno exposto e de uma maneira que impede completamente o debate sobre a cidade. Ou seja, as propostas dos candidatos elas ficam completamente em segundo plano diante do episódio lamentável de violência, de agressão física, mas que é antecedido também por uma retórica que vem subindo o tom a cada debate, a cada interação, a cada entrevista, a cada possibilidade que, especialmente o candidato Pablo Marçal tem de colocar esse novo tom, ele o faz. Então, isso não é novidade, mas a novidade ruim, a novidade infeliz está em a gente ver a maior cidade do país, a maior cidade, provavelmente, da América Latina, tendo esse debate público tão contaminado pela violência, ao ponto de não haver sequer debate, né? Ninguém lembra exatamente quais são as propostas dos candidatos, ninguém lembra exatamente quais são as ideias que as pessoas trouxeram, que os candidatos trouxeram ali para aquele momento. Então, isso, de fato, é uma inovação ruim, uma inovação perniciosa para o debate público. Eu acreditaria especialmente a uma estratégia da Pablo Marçal, ou seja, sempre houve rusgas, sempre houve algum entrevero em debates, isso é comum. Também um outro ponto que você já pontuou, que você já colocou bem, as pessoas elas se preocupam cada vez menos com os debates, o eleitor se preocupa cada vez menos com debates, porque ele já não espera muito que haja alguma discussão sobre a cidade ali, ele já não espera muito que haja alguma proposta sobre a cidade ali, mas, de fato, a entrada do candidato Pablo Marçal elevou o tom e mudou completamente o foco de qualquer discussão possível. Bem, Fred, eu gostaria aqui, Fred, de falar com o pessoal do Ceará que está acompanhando pela Nordeste TV, também o pessoal que está participando aqui no chat, enfim, tem gente inclusive aqui criticando a imprensa, dizendo que a imprensa também não fala
de propostas, o que eu acho que, na verdade, é uma crítica injusta, porque a imprensa, nesse caso, inclusive os próprios debates, são feitos exatamente para que se discuta os problemas da cidade, né? Agora, tem hora, você viu hoje, a própria ação da apresentadora hoje, inclusive agradecendo aqui as imagens da Rede TV e do UOL, que a gente está usando aqui com o Fred para fazer aqui com o professor, para que a gente faça esse comentário. Claro que quando uma emissora, uma rede, né, de jornalismo se propõe a fazer esse debate, se propõe sim para que se discuta os problemas da cidade. Isso está ficando de lado, né? Agora, Fred, vamos lá. Uma questão aqui que eu te faço é a seguinte. Essa estratégia do Marçal, no primeiro momento, ela deu certo, né? Ele cresceu muito nas pesquisas. Praticamente ali, você teve um recuo em relação do próprio candidato Ricardo Nunes, o atual prefeito, candidato à reeleição, né? Teve aquela vacilação ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também tem que estar nessa conta aí, né, em relação a esse primeiro movimento. Mas o Pablo Marçal, claramente ali, ele acabou com essa ação mais agressiva como estratégia, que você bem colocou aqui, ele acabou crescendo muito nas pesquisas. As pesquisas da semana passada mostraram que esse crescimento ele se estabiliza em determinados institutos, mostra que ele cai. Aí quem está nos assistindo, que é defensor do Pablo Marçal ou que é eleitor do Pablo Marçal, vai dizer que não acredita na pesquisa. Aí a gente tem que fazer aqui, colocar a bola no chão, Fred. Porque acreditou quando o Marçal cresceu, não está acreditando quando o Marçal caiu. Quer dizer, tem que se resolver aí esse eleitor do Marçal. Ou acredita em pesquisa ou não acredita em pesquisa. Então, primeiro ponto, que é importante. Claro que a gente vai ter agora mais uma rodada de pesquisas. Inclusive, é uma rodada de pesquisas depois da cadeirada. A gente ontem estava conversando com um colega seu da academia, também professor no Rio de Janeiro, que ele dizia o seguinte, ele dizia, olha, a gente tem que acompanhar agora para saber por quê, para saber como é que vai ser esse episódio da cadeirada, por quê? Porque nas redes, de certa forma, a cadeirada acabou com memes e toda a irradiação que se dá a partir de um determinado momento no debate, acabou tendo muita piada envolvendo o próprio Pablo Marçal, inclusive com a própria hospitalização. Mais uma vez, é bom que se diga que não se quer violência dentro de uma campanha. Ao contrário, a gente está pedindo aqui a atenção dos políticos em relação ao debate, mas teve um fato, teve uma cadeirada e não tem como não comentar a cadeirada, não tem como colocar isso em jogo. Eu não imagino, Fred, nem quero que você tenha bola de cristal para avaliar as pesquisas a partir de amanhã. Amanhã a gente tem a Quest, na quinta-feira a gente tem a Folha de São Paulo e na sexta-feira tem o Instituto Paraná Pesquisas, que também vai ter pesquisa, que é um instituto que bolsonaristas, né, mais ligados à ala do ex-presidente Bolsonaro, é um instituto que eles levam, vamos dizer assim, em consideração, porque acreditam que o Paraná Pesquisas acertou mais pró-Bolsonaro na eleição de 2022. Então é uma semana aí com pesquisas de institutos diversos. Pelo que você consegue perceber dessa eleição de São Paulo, o que é que você espera dessas pesquisas a partir de amanhã? Mais uma vez, não estou colocando uma bola cristal aqui para o professor Fred, mas o que é que pode, de fato, importar a partir de agora nessas pesquisas, Fred? Primeiro, esse elemento que você trouxe aí do viés confirmatório em relação às pesquisas eleitorais, ele se processa da mesma forma em relação à imprensa, né? A imprensa ela está falando a verdade quando ela fala algo que eu acredito. As pesquisas elas estão falando a verdade quando elas falam algo que eu prefiro ou que eu acredito.
o que acontece no caso das pesquisas eleitorais é que isso tem se tornado uma espécie de profecia autorrealizável, porque o que acontece? Pessoas com um determinado perfil que não acreditam em pesquisas eleitorais podem tender a não responder a pesquisas eleitorais. Isso vai introduzir um viés ali que vai impedir o mapeamento adequado dessas pesquisas eleitorais, ou seja, o mapeamento da intenção de voto ali naquele momento. Então, isso é um traço que, como você pontuou, é um traço que marca aí o nosso tempo. Como você disse, é impossível prever o que vai acontecer. O que a gente pode tentar entender um pouco são as razões que levaram o Pablo Marçal a mirar no Datena, porque é um movimento pouco usual. Normalmente, o Marçal está em terceiro lugar ali, empate técnico, né, entre o primeiro e o segundo, e ele teve uma queda agora no Datafolha, mas a gente não sabe também o quanto que o Datafolha conseguiu bem capturar isso, os institutos divergem um pouco ali naquele percentual. Enfim, ele está entre os 3 primeiros e o Datena não está entre os 3 primeiros. Então, seria pouco usual o Pablo Marçal atacar um candidato que está ali em 5º lugar. Mas o que acontece? Isso foi uma percepção, aparentemente, da estratégia do candidato Pablo Marçal, de que ali no Datena ele podia amealhar alguns votos, ou seja, ele podia tirar alguns votos do Datena. O eleitorado do Datena talvez fosse um eleitorado propício a mudar de opinião. Há pesquisas que mostram isso, né, que o eleitorado do Datena ele não seria tão firme e teria um perfil antipolítica, antipartidário, e que poderia migrar para o Pablo Marçal. Então, talvez isso tenha feito com que ele aumentasse ainda mais o tom em relação ao Datena. O que acontece é que não necessariamente o eleitor que o Marçal conquistar ao atacar o Datena achou a cadeirada algo ruim para o Datena. Então, esse é um problema de leitura. Existe, por parte das campanhas, uma percepção de que não houve um claro vencedor em termos de votos. Né? Na verdade, o fato a sociedade brasileira perde, a sociedade paulistana especialmente perde. Né? Mas em termos eleitorais, em termos de voto, as campanhas não perceberam que tenha havido algum vencedor ali. As redes de ambos cresceram, percentualmente as redes do Datena cresceram mais, mas do ponto de vista absoluto, as redes do Marçal, que já eram imensas, cresceram mais, cerca de 500 mil novos seguidores ali. Então, pode ter ficado muito no registro do meme, a gente não sabe exatamente qual a repercussão, mas para o eleitor que o Marçal conquistar, pode ter ficado a percepção que apenas reagiu a uma calúnia, a uma agressão verbal. Então, no fim, esse espetáculo todo, esse espetáculo trágico, essa tristeza, né, que é a introdução de um elemento ali de violência física no debate, sem excluir também violências não físicas, porque você acusar alguém de algo que a pessoa não fez e sabidamente uma acusação falsa, né, é diferente quando você levanta ali e não tem ainda transitado de julgado, alguma coisa que está sob investigação. Nesse caso, as acusações que o Pablo Marçal levantou, elas são acusações que ele sabe que são infundadas. E o objetivo era justamente tirar um pouco ali o Datena do sério para que o Datena ficasse como alguém frouxo. A questão é que ele reagiu de forma violenta, reagiu de forma agressiva, e aí resta saber, o eleitor dele percebeu, ou o eleitor do Datena que o Marçal queria amealhar ali, queria tomar, percebeu essa cadeirada como algo injusto, como algo ruim, ou como algo adequado para o momento, ou como uma reação natural ao grau de violência que estava sendo trazido ali para aquele momento. Fred Bertolini, cientista político, professor da UNB. Fred, muito obrigado. Vamos aguardar as pesquisas que começam a sair amanhã e aí a gente volta aqui contigo já diante de resultados para ver exatamente qual o resultado efetivo para as pesquisas
depois dessa cadeirada e depois desse novo debate. Fred, até a próxima. Muito obrigado aqui pela gentileza, pelo seu tempo. Obrigado a vocês, um grande abraço.